Se benignamente atenderes para a minha aflição da tua serva, lembrarei da tua serva, não te esquecerei. Mas tua serva darei um filho homem. Ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. 27. Por esse menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu tinha feito. Queira tomar seus assentos, irmão. Irmão, o texto a qual a gente leu, essa história vai nos dizer acerca de 3 personagens. Durante, que eu vou falando cada uma, foi o que eu pude entender. A primeiro personagem é Eucana. Eucana era um servo do Senhor, um servo que buscava Deus, subia um monte, buscava Deus de todo o seu coração, fazia tudo conforme Deus ordenava. O segundo personagem é Ana. Ana é uma mulher a qual todos conhecem essa passagem, que Ana não pode ter filho, Ana não podia gerar, mas Eucana o amava. A terceira personagem é a Penina. Penina é a segunda mulher de Eucana, Penina é uma das segunda mulher de Eucana, a que deu filho para Eucana. E Penina é uma mulher que ela provocava muito Ana, ao ponto de tirar a Ana do sério. Mas em momento algum Ana questionava aquilo ali. Em momento algum Ana murmurava daquilo ali. E Penina, o tempo que ele subia ao templo, o tempo que eles, que Penina dava filho a Eucana, que ele subia ao templo, era o tempo que Penina ficava ali falando para Ana, que ela não podia gerar, que ela não podia ter. Só que a Penina esquecia que Ana tinha um amor de Eucana, que Ana tinha um marido que a amava, Ana tinha uma casa, Ana tinha. Só que Penina achava que Ana não tinha nada. E assim é na nossa vida. Muitas das vezes a gente encontra com um certo tipo de Penina que acha que a gente não tem nada, só que a gente tem Deus, a gente tem o Espírito Santo, a gente tem os nossos maridos, a gente tem os nossos filhos. E Penina o tempo todo provocava a Ana. Ana não comia, Ana não bebia, Ana ficava o tempo todo muito triste, só chorava pelos cantos. Em todo momento o seu esposo falava para ela, aliás, por que choras? Será que para você eu não sou melhor do que 10 filhos? E Ana, aquilo ali, Ana, acho que mexeu com Ana, que Ana entendeu que ela não podia gerar, mas ela tinha o amor de Eucana. E o que bastava para Ana ter? Perseverança, oração. Muitas das vezes também é na nossa vida. O que basta a gente ter? Perseverança. Ana, toda vez que Ana subia ao monte, Ana orava. Mas Ana orava de qualquer maneira. E assim é na nossa vida. Muitas das vezes a gente ora, ai Senhor, responde a nossa oração. Não é assim. Não é assim. Deus, Ele quer uma oração sincera. Deus, Ele quer que a gente ore, que a gente se rasga nele com sinceridade. E Ana, ela só queria para mostrar para Penina que ela podia ter. E Deus não estava se agradando daquilo, porque Deus não se agrada. Muitas das vezes a gente quer ter para mostrar para o irmão que a gente tem. A gente quer pregar bem para mostrar para o irmão que está pregando. A gente quer louvar bem para mostrar para o irmão que está louvando. E não é dessa forma. Não é assim que Deus quer trabalhar na nossa vida. Só que Ana, ela vai entender isso.
passar a entender que não é dessa forma que ela tem que pedir ao Senhor, Deus vai dar. E Ana sobe ao monte com Elcana e Penina. Penina estava prestes a falar para Elcana que ela ia gerar mais uma vez, né? Mas a Penina provocou a Ana. Meus irmãos, se a Penina não provoca a Ana ora. Assim é na nossa vida. Se o inimigo não se levanta, a gente ora. Se o inimigo, meus irmãos, não perturba a gente 24 horas, a gente ora. A gente vai ficar na nossa zona de conforto, no nosso celular, deitado na nossa cama. A gente não ora. Por isso que muitas das vezes Deus usa certo tipo de penina na nossa vida. Para quê? Para que nós saia da zona de conforto. E Ana saiu, porque Ana subiu ao monte e orou. Só que dessa vez a Ana orou em silêncio. E o sacerdote achou que a Ana estava até embriagada, mas não estava, porque ela aprendeu que para ela ter, ela precisa orar. Orar com sinceridade, buscar com sinceridade, porque Deus, Ele quer que a gente busque com sinceridade, Ele quer que a gente ore com sinceridade. E Ana orou, e ali Ana orando, meus irmãos, Deus a atendeu. Só que a Ana fez um voto para o Senhor, e a Ana falou para o Senhor, né? Se Deus der para ela um filho, homem, naquele menino ela não passará na ralha. Por quê? Se Deus der para ela, ela vai entregar. Ela fez um voto com Deus. E assim também é na nossa vida. A gente precisa fazer um voto com Deus. A gente precisa orar mais, buscar mais, jejuar mais, para Deus nos atender. Mas, irmão, quando buscar, é buscar com sinceridade. Não é buscar para mostrar para os irmãos: eu estou fazendo, eu sou melhor. Não, Deus não se agrada. Irmão, quando Deus me deu essa passagem, eu confesso para os irmãos que eu conversei com a obreira Lucimar aqui no culto. Eu falei assim: Deus me deu uma passagem de Ana e Penina. Só que eu não vou pedir ninguém para me ajudar. Eu sozinha eu vou tentar entrar nesse tema dessa passagem, que eu quero entender. E aqui Deus fala de oração. Aqui Deus fala de busca. Ana buscou pelaquilo que ela quis, pelaquilo que ela estava determinada. E assim tem que ser na nossa vida. E logo em seguida a pastora me fez um convite para me estar trazendo a mensagem. Eu falei, pastora, é sério mesmo? Pastora, era seríssimo. Você é mensageira do domingo. Eu falei, Senhor, amém. Não vou tremer, não vou ficar com medo. Se eu errar, eu sou humana. E eu vou aprender conforme os meus erros e aprender com Deus. Eu não estou aqui para mostrar para os irmãos que eu sou melhor, não. Eu estou aqui para aprender. Aleluia. E eu falei, Fernanda, eu vou. Tremendo, estou tremendo mesmo, irmão, mas eu vou. E essa passagem mexeu comigo, porque assim, algumas pessoas aqui sabem a luta que eu estava enfrentando com o pai da minha patroa. Uma luta muito grande, irmão, muito grande de verdade. E eu sei que Deus, Ele me deu essa passagem porque foi o que eu enfrentei. Porque eu estava orando para ele sair do leito do hospital. Todo dia minha patroa me pedia para orar, ora pelo meu pai. E todo dia eu estava orando: Senhor, tira ele de lá. Senhor, olha o choro da tua filha. Senhor, olha o que tua filha está passando. Só que Deus também me fez entender que não era a forma que eu estava orando. Quando eu comecei a entender, que eu percebi, eu mudei a minha oração, assim como a Ana mudou dela. E eu mudei a minha oração. Eu falei: Senhor, seja feita a sua vontade. Trata ele da maneira que o Senhor queira tratar. Não sei como o Senhor vai libertar, não sei como o Senhor vai curar, não sei como o Senhor vai salvar, mas seja feita a sua vontade, meus irmãos. Você vai glorificar Jesus de pé. Pela honra e glória do Senhor. Ele estava no CTI, ele está em casa. Ele me chamou em Petrópolis. Eu fui, ele falou: Mona, que ele já me chama de Mona. O tempo que eu estava no CTI,
Minha pastora sabe que eu falei para ela que ele estava muito ruim. Ele falou, o tempo que eu estava no CTI eu não parava de pensar em você. Mas por quê? Porque eu estava de joelho, orando por ele, clamando por ele. Só que eu também entreguei ele na mão do Senhor. Senhor, seja feita a sua vontade. E o Senhor fez. E assim foi com Ana. Quando Ana resolveu a entender que Deus é um Deus que pode tudo, e orou com sinceridade, Deus a atendeu. Irmão, aqui no livro você não vê falando sobre os filhos de Penina. Penina até tinha muitos filhos, mas não tinha um amor. Eucana. Penina não tinha nada, só tinha filho. E aqui na Bíblia você não vê. Eu li, eu não vi falando sobre os filhos de Penina, mas sobre os filhos de Ana. Tem falando. Como Samuel, que foi o sacerdote, né? Que foi profeta, que foi juiz. E os filhos de Penina? Quem foi? Quem foi? Irmão, é assim na nossa vida também. Muitas das vezes a gente está orando para Deus libertar os nossos filhos, mas Deus vai nos libertar primeiro. Muitas das vezes a gente está orando para Deus libertar o nosso marido, mas Deus vai nos libertar primeiro. De que forma tu tem orado para Deus te libertar? Porque Ana entendeu que quando ela parasse de mostrar para a Penina que ela podia gerar, que ela podia ter, Deus deu. Porque o que ela queria era para mostrar para ela que tinha. E é assim na nossa vida. Muitas das vezes a gente quer para mostrar para os irmãos que tem. E Deus se agrada disso? Não se agrada. Não se agrada. E Ana entendeu. E Deus resolveu dar não só um, como 5, 6, 7 filhos para Ana. E assim como Deus vai dar para a gente também. Basta a gente entender. Entendeu? Basta a gente entender que tudo é para a glória do Senhor. Nada é para a gente. Só que muitas das vezes a gente quer achar que é para a nossa glória. E não é. Muitas das vezes a gente quer achar, eu vou orar para Deus mudar a minha voz para poder impactar aquela irmã. Não. Eu vou orar para Deus poder me transformar numa boa pregadora, para poder mostrar para aquele irmão que eu prego bem, que eu canto bem, que eu falo bem. Não é assim. E o nosso coração, porque Deus ele nos conhece. Irmão, eu estava sentada ali naquele banco, quando os pequeninos louvor, como eu chorei. Eu falei para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. Não quero nada para mim, sim para ti, Senhor. Porque se eu quisesse aparecer, eu ia para um programa qualquer aqui, eu sou tua. Eu falei para Deus, ele só e só caiu lá. Eu falei com meu esposo, eu falei, Deus, como eu estou tremendo. Mas se eu puder me entregar para Deus hoje, eu me entrego. Porque a glória é dele, a honra é dele, tudo aqui é para ele. Irmão, que a gente venha ser como Ana. Que a gente venha buscar como Ana. Ana, ela foi perseverante. Ana, ela buscou. Ana, ela até tinha, né? Ela poderia se contentar, né? Só com o amor do Eucana, mas ela só não queria isso. Ela queria gerar. Assim como vocês querem gerar o seu milagre, assim como eu quero gerar o meu milagre. Mas isso é necessário a gente buscar. É necessário a gente se dedicar, a gente buscar mais, a gente se humilhar mais diante da presença do Senhor. E não mostrar para ninguém que a gente está fazendo, que a gente não é nada. Glória. A gente não é nada sem Deus, irmão, a gente não é nada. A gente não é nada. Quando eu vi o pai da minha patroa naquele leito, irmão, eu percebi que nada a gente é sem Jesus. Verdade. Eles católicos, eles, ora por mim. Irmão, ora por mim. Eu falei, Senhor, como é que eu oro por ele? Mas Deus, ele dá a direção. Deus, eles pedem doença. Mas Deus, ele dá a direção. E o tempo todo eu orando por ele, ele fazia um sinal e eu falei, amém, Senhor, seja feita a sua vontade. Quando ele falou para mim que não parava de pensar em mim quando estava
aquele CD porque ele estava todo entubado. Eu falei, ô seu Sidônio, o senhor não parou de pensar em mim, porque eu também não parei de orar pelo senhor. Enquanto o senhor estava lá, eu estava de joelho, eu estava de jejum, eu estava buscando. Só que quando eu resolvi colocar o senhor na mão do Senhor, entendeu? O Senhor resolveu te tirar daí. Aí ele levantou a mão, eu falei, o senhor vai aceitar Jesus? Ele, agora não. Eu falei, amém. Seja feita a vontade de Deus. Deus faz, irmão, conforme Ele quer, na hora que Ele quer. Quem sabe daqui a pouco, daqui a uns tempos, Ele fala que vai aceitar. Nem por isso eu vou desistir. Vou continuar sendo como Ana, vou continuar orando, vou continuar buscando, vou continuar jejuando pela vida dele, porque é uma alma, é uma vida. Eu poderia ser igual Penina, falar para ele assim, não vai aceitar Jesus, não, então também não vou orar, mas não, estou errada. Ele não precisa disso, ele não precisa de julgamento, não quer aceitar agora, aceita depois. E assim tem que ser com a gente. Assim tem que ser na nossa vida. Quando eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu vou falar só uma passagem que o Senhor me deu, até eu vou falar dele. Porque eu sei que Deus ele me deu, que tem alguma coisa a ver com a passagem da Ana, porque tem, né? Fala de oração, fala de busca, fala de jejum, fala de monte, entendeu? E eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu vou falar, ainda que sejam 15 minutos, mas eu vou falar. E assim tem que ser, irmão, na nossa vida. A gente tem que buscar, a gente tem que se dedicar, a gente tem que buscar mais, orar mais. E quando Deus, Ele der pra gente, irmão, uma alma para cuidar, cuida, mas cuida com toda sinceridade. Esquece seu problema e cuida, porque eu esqueci o que eu passava dentro da minha casa e cuidei dele. Eu orava por ele, eu não vinha para casa, eu ficava lá. Só ligava pro Fernando, tô aqui, não tem como eu ir embora, porque eu tô aqui com a minha patroa. Mas não tem como. Porque o tempo que eu estava lá era o tempo que eu buscava, era o tempo que eu orava, era o tempo que Deus falava comigo no profundo. Eu até falei para a pastora, pastora, olha, só nós sabemos o que eu estou enfrentando aqui, porque muitas das vezes você pede de onde visão da revelação do Senhor, Deus dá. Mas será que a gente está preparado para ver, para ouvir? E era o que estava acontecendo comigo. Só que aí Deus começou a falar comigo na Bíblia. Começou a falar comigo. E cada versículo que eu abria, Deus falava acerca de oração. E eu entendi que quando eu orasse diferente, quando eu parasse de pedir por ele, né, para poder amassagear o ego da filha dele, para a filha dele não sofrer mais, Deus ia colocar a sua mão. E foi o que aconteceu. Quando eu falei para Deus, Senhor, está entregue nas suas mãos, seja feita a sua vontade, Deus ele concedeu um milagre. E assim foi na vida de Ana também. Quando Ana começou a perceber que com ela, com Deus não ia rolar que ela quisesse falar para Deus, Senhor, me dá para me mostrar a penina que eu tenho. Quando ela percebeu isso e ela resolveu falar para Deus, Senhor, mas se tu me deste, ela botou, mas se tu me deste, eu, te entregarei. Então ela entregou para Deus. E assim tem que ser na nossa vida. Quando Deus nos der, irmão, nós temos que entregar. Porque Ana, ela fez um voto para o Senhor. E assim tem que ser com nós. E hoje, quando nós fizermos um voto com Deus, nós temos que entregar para Deus. Aleluia! Como Ana entregou. Por Ana ter entregado, Deus fez ela gerar. E assim vai ser na nossa vida. Meus irmãos,